Boa noite, irmãos. A paz seja convosco. O Senhor é bom, o Senhor está aqui. E nós temos uma porção para receber dele nessa noite, uma porção de entendimento. Uma porção da sua graça, da sua luz. E nessa hora, nesse momento, nós vamos estar sendo ministrados por Deus sobre algumas brechas que podem haver no nosso testemunho e que devem ser fechadas. Isso diz respeito, quanto aos pecados de relacionamento. A gente já viu que podem haver pecados de relacionamento quando a gente ofende, quando a gente é ofendido, e quando existe na nossa vida alguns relacionamentos inadequados, amizades perigosas, relacionamento emocional com alguém que não é nosso cônjuge. Então, isso são relacionamentos inadequados que podem servir de oportunidades para pecados terríveis. Mas essa noite, nós vamos falar especificamente sobre pecados de relacionamentos que são íntimos. Então, nós vamos começar com os relacionamentos que acontecem na igreja. Então, primeiro assunto a gente a abordar é quando a gente se relaciona mal com os nossos irmãos da igreja e que a gente precisa cuidar muito bem dessa área. Então, já que a gente está falando de pecado, queria que vocês refletissem. Se você acha que é pecado negligenciar a comunhão e também negligenciar os cultos regulares com o corpo de Cristo. Você acha que é pecado quando a pessoa deixa de cultuar? Quando a pessoa sai da igreja? Quando ela não quer se relacionar com os irmãos da igreja? Será que isso é pecado? Ou será que isso é apenas um comportamento da pessoa? Hoje, especificamente, eu estava vendo a internet e vi lá uma manchete da esposa de um jogador muito famoso de futebol, onde a manchete dizia assim, que ela era uma ex-evangélica. E aí eu cliquei ali para ler a matéria, né, que eles colocaram, e ela falava assim, que ela, quando estava na igreja, ela achava que ela sabia de tudo. Ela achava que só ela estava certa. E agora que ela saiu da igreja, ela percebe que não, tem outras pessoas que também são de Deus. E que agora a igreja dela é a sua casa. E que Deus está nela e que Deus está em todos. Aí eu fiquei pensando, que triste uma afirmação dessa. Se é que ela disse isso mesmo, essa moça, né? Mas se ela disse isso, se ela está pensando isso realmente, ela está muito errada, está muito enganada. Porque sim, irmãos, é pecado negligenciar os cultos. É pecado quando um crente não quer ter comunhão com outros crentes. Por isso que está escrito em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, isso, ó, tão claramente, ó. O autor diz assim, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Quando o autor escreve isso, provavelmente estava falando para a igreja que estava sendo perseguida. E pela igreja estar sendo perseguida, cada vez mais estava ficando difícil ter um lugar para se cultuar, ou mesmo ter reuniões, né, que fossem ali ou diárias ou semanais, com hora marcada. E com isso, com essa perseguição, muitos estavam sendo dispersos. Mas o autor está falando, não, irmãos, não deixem de se reunir como igreja. Não deixem de se encorajar uns aos outros. Procurem estar juntos, procurem estar unidos. Porque, irmãos, quando a pessoa deixa de vir para a igreja, ela se torna solitária, ela se torna uma presa fácil. A gente chama de desviado, né?
saiu do caminho, e tem muita gente que está desviado mesmo. Às vezes até desviado dentro da igreja. Aqueles que vêm esporadicamente na igreja, falam, não, eu não estou desviado, eu vou na igreja. Não, já está desviado. Porque já está nessa conduta de pecado, nessa conduta de querer se isolar. Essa conduta de querer andar sozinho é contrário à palavra de Deus. Quando nós estamos unidos, próximos, nós somos mais fortes. Quando a gente começa a se separar, querer ficar andando sozinho, a gente se torna cada vez mais fraco, mais frágil. Então, olha, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Que dia é esse? A volta de Jesus está cada vez mais próxima, irmãos. O mundo que nós olhamos ao nosso redor está cada vez mais hostil a gente. Está cada vez pior. A sociedade está cada vez mais corrompida, cada vez mais necessitada de Deus. Está cada vez mais necessitada do mover da presença de Deus. Por quê? Porque à medida do tempo que Jesus está se aproximando de nós, da volta dele, também o diabo sabe disso e cada vez mais ele está pressionando o mundo. Ele sabe que o tempo dele está se esgotando. Então, cada vez mais o diabo trabalha para piorar, para ver se ele ganha mais pessoas. Então, não há tempo mais para brincar. Não há tempo mais para a gente deixar para amanhã, para sermos cristãos melhores. Não, o tempo de se encorajar é hoje. O tempo de ficar perto de Deus é hoje. O tempo de se aproximar mais e conhecer mais o Senhor é hoje. Está se aproximando o dia do Senhor. Cada vez mais estamos mais próximos desse dia. Então, deixar de vir, seguir os conselhos do Senhor, de estar unido, é cada vez mais perigoso. Deus mesmo enfatiza a importância da gente ficar, amados, fortemente ligados a um corpo local de crentes. Isso está lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 12. Nós precisamos de uma igreja. Nós precisamos do outro. Você que está olhando esse irmão que está do seu lado, ou atrás de você, ou à sua frente, tem que olhar para ele e saber, você precisa dele. Você precisa dele, ele precisa de você. A gente não pode viver sozinho não, irmãos. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, e embora tenha muitos membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo, todos nós somos batizados em um único Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Irmãos, o que significa isso? Que você faz parte do corpo. O seu marido faz parte do corpo. Seu filho, seus filhos fazem parte do corpo, mas eles são um membro. Você é um membro do corpo. O seu marido é mais um membro, mas precisa do corpo. Então, falar assim que a minha casa agora é igreja, está errado. Porque você é apenas um corpo, um membro, mas precisa do corpo para funcionar. Uma vez eu li, uma aberração, assim, uma ilustração que se tornou uma aberração, Quantos acham que pessoas que têm olhos azuis é bonito? Você não acha que é bonito ter olho azul? Olho verde, bonito, chama atenção, não é? Mas você imagina, eu quero ser um olho azul. Mas você imagina um olho azul de 75 quilos, como é o quilo? Não seria um negócio esquisitíssimo, horroroso, mas eu sou um olho azul. Mas só um olho. Cadê as mãos, cadê os pés, cadê a cabeça, cadê os cabelos, cadê os dedos? Então não adianta ser um belo olho azul,
apenas. Precisam das outras coisas. Não adianta ser apenas uma mão ou um dedo. Não adianta apenas ser um pé. Tem que, para a coisa ficar bonita, perfeita, ordeira, precisa do corpo. E ninguém é um corpo sozinho. A gente é membro do corpo de Cristo, cujo cabeça é Cristo. O corpo é feito de muitos membros, mas eles precisam estar inseridos no corpo. Senão nada é, querido. Senão não é igreja. Não é igreja. Então, uma pessoa que se diz crente, que se diz salvo, mas não quer estar no corpo, está louco. Está fora dos propósitos de Deus. Está fora dos princípios de Deus. Você é um membro que tem que estar no corpo, tem que estar na igreja. Fortemente ligado a um corpo local. A uma igreja local. Senão está fora do que a palavra de Deus diz. Deus nos criou para a gente ter um relacionamento próximo com o outro. Deus não nos criou para a gente ser solitário, queridos. Mais uma vez eu falo isso. Jesus nasceu numa família. Jesus se relacionou dentro de uma família, com pai, com mãe, com irmãos, com tio, com primo, como João Batista, com a sua tia, Isabel, seu tio, Zacarias. Gente, família. Será que Deus não estava querendo nos ensinar alguma coisa, não? Ele aprendeu o ofício do pai dele. Ele era sujeito aos seus pais quando era criança. Ele tinha amigos. Tinha discípulos, mas tinha amigos. Então, quando uma pessoa quer se isolar, na verdade, ela está descumprindo os mandamentos de Deus e ela não vai ser feliz. Só que nossos dias está cada vez mais cheio de egoísmo, de individualismo, não é verdade? Antigamente as pessoas se conversavam mais, antigamente as pessoas conheciam mais seus vizinhos, não é, irmãos? Antigamente as pessoas davam bom dia. Às vezes você vai para uma cidadezinha do interior, você acha estranho. A pessoa nem te conhece, te dá bom dia, você acha esquisito. Mas isso é o certo. Isso deveria ser o nosso normal, isso deveria ser o nosso natural. Tem gente que entra, que mora em edifícios, entra no elevador com o vizinho e não dá nem bom dia. Fica todo mundo olhando para frente, olhando para a porta. As pessoas sentam nas salas de espera e ninguém se cumprimenta, e ninguém dá bom dia, boa tarde para ninguém. A gente para carros um do lado do outro e ninguém olha para os lados. Todo mundo com seus vidros fechados, com o seu som, com o seu mundinho, não é? E não é para ser assim, irmãos. Não é para ser assim. A gente tem que saber o nome dos nossos vizinhos. A gente tem que conhecer as pessoas, a gente tem que falar com as pessoas, a gente não pode. A gente tem que saber o nome dos nossos irmãos na igreja. A gente tem que saber um pouquinho da vida deles, para saber no que a gente pode ajudar. Mas as pessoas estão cada vez mais querendo viver só para si, olhar só para si. Ninguém quer saber muito do outro, porque não quer ajudar. Porque se eu for saber do outro e souber da necessidade dele, eu vou ter que ser obrigado a ajudar. E não é conveniente para mim. Eu já tenho os meus problemas, eu tenho a minha vida, com que muito o que preocupar. Mas não é assim que Deus quer que a gente viva. É por isso que nós estamos pecando muito. Nos nossos relacionamentos dentro da igreja têm sido muito conturbados. Não estão saudáveis por causa do egoísmo. Muita gente está querendo participar de uma igreja grande. Por que será? Por que é mais fácil você olhar para certas igrejas em certos bairros e ver que está sempre tão cheia? E você olha para outras igrejas em outros bairros em que parece que está sempre cada vez mais vazia? Por que em certos lugares está cheio e enche mais? E por que em certos lugares está vazio e parece que esvazia mais? Por quê? Porque igreja grande, para a maioria das pessoas hoje, é um prato cheio, é tudo o que querem. Eles querem se perder na multidão. Tem gente que gosta de entrar e sair sem ser notado. Por quê? Porque não quer ser incomodado. E numa igreja pequena, logo vai saber que você é um visitante.
Você vai logo chamar atenção. Vai ser apontado para você, se precisar de algum trabalho, vai pedir para você. E numa igreja grande, você está lá, perdido no meio da multidão. Isso para muitos é ótimo. Tem muita gente que só quer vir, receber bênção e voltar para sua casa sem comunhão nenhuma com os irmãos. E ele está feliz da vida com isso. Eu conheço pessoas que moram aqui em Guarulhos e frequentam igrejas que estão super longe, no centro da cidade, lá em São Paulo. Porque é uma igreja grande, que a pessoa quer ir. Não é só pelos trabalhos que vão oferecer para ele, mas é para ficar no anonimato, queridos. É para manter a sua vida privada. Aconteceu conosco aqui muitas vezes, quando a gente começa a conhecer certas pessoas, elas saem da igreja. E elas vão para uma outra, para que ninguém as conheça. E ela chega lá, ela não quer servir, ela não quer fazer nada. Porque ela não quer mais se envolver. Sabe por quê? Porque ela quer manter a sua vida privada. Só que em Jesus Cristo a nossa vida é pública, irmãos. A nossa fé tem que ser pública. Nosso testemunho tem que ser público. Não tem espaço mais para privacidade, entendeu? Mas muitos crentes não entendem isso e não querem. Eles querem até cultuar em outro bairro, sabe? Lugar mais longe possível que puderem. Eles fazem isso, muitas vezes propositalmente, para que ninguém nem saiba que ele é um crente, que ele vai para a igreja, e para que ninguém nem saiba onde ele mora, para não ter que incomodá-lo. Esse modelo egoísta não é um modelo bíblico, de maneira nenhuma. Isso de só querer vir, receber e não dar, vir e querer ficar perdido na multidão, é um modelo extremamente egocêntrico. Tem outras pessoas que procuram a igreja, uma igreja que os abençoe, sem que lhes pergunte se eles podem retribuir com alguma coisa ou servir com alguma coisa. Muitas pessoas buscam uma igreja da mesma forma que escolhem uma academia, ou um colégio, ou um clube. Eu vou aonde tiver mais vantagens para mim, eu vou ser membro de uma igreja que me dê coisas, que mais me favoreça, que mais me traga benefícios, sabe? Se essa igreja não está suprindo as minhas necessidades, que eu acho que devem ser supridas, eu vou para uma outra. Afinal, tem tantas, né? Tem tantas denominações, tem tantas igrejas, a gente está escolhendo assim, ó, como se escolhesse uma instituição qualquer. Qual é a igreja que vai me dar mais conforto? Qual é a igreja que vai ter o melhor estacionamento? Qual é a igreja que vai me oferecer melhores eventos? Qual é o pregador que vai me fazer chorar? Qual é o show que mais vai me agradar? Tem muita gente que tem escolhido a igreja dessa maneira, irmãos. Qual é a igreja que tem o melhor louvor, a melhor música, a melhor banda? Para eu ouvir, para eu me sentir bem. Sem querer dar nada em troca. Parece que a maioria das pessoas hoje quer sentar, ser servido, e poucos querem se levantar e servir. Quando a gente procura uma igreja, a nossa oração, como membros do corpo de Cristo, deveria ser a seguinte: Senhor, o que eu posso fazer por esta igreja? E não como alguns têm feito, o que essa igreja vai dar para mim? Nós, como membros, deveríamos pensar assim: o que eu posso fazer para servir? Nós, os pastores, também devem pensar dessa forma. O que eu posso fazer para ajudar essas pessoas? E não o que essas pessoas podem fazer para me ajudar. O que esse povo vai fazer para mim? Não. Os pastores têm que pensar: olha, no que eu vou ser útil para essas pessoas? Quais são as necessidades dessas pessoas? Senhor,
como eu vou ajudar e não como eles vão me ajudar. E aí, sabe o que acontece, irmãos? Quando a gente pensa dessa forma, a gente cumpre o que a palavra de Deus diz. Dê preferência uns aos outros. Considerem uns aos outros como que superiores a vocês. Aí o pastor chega na igreja e pensa assim, o que eu vou fazer em favor dessas pessoas? Aonde eu vou ser útil a elas? Aí as pessoas estão pensando, o que eu vou fazer para ajudar o pastor? O que eu vou fazer para ajudar o meu irmão? O que eu vou fazer para ajudar o reino? Aí, irmãos, as necessidades de todos acabam sendo naturalmente supridas. Porque um está agindo em favor do outro. Mas quando a gente começa só a querer trazer para si, aí é uma tragédia. Aí é pecado, irmãos. Aí acontece muitas vezes o que a gente não gostaria de ver. Cada um por si, Deus por todos. Cada um que cuide dos seus problemas. E não é essa a igreja que Jesus vai vir buscar. A igreja santa, imaculada. Não é uma igreja que está bem ajustada. Não é um corpo que está se desenvolvendo bem. Está doente. Está desequilibrado. Tem gente que não quer nem fazer parte do corpo. Então a gente precisa realmente mudar a nossa mentalidade. Ao buscar uma igreja, quando você vier para a igreja, nós devemos pensar, o que eu posso fazer? Pelo meu irmão? Aonde eu posso ser útil no reino de Deus, neste lugar, nesse corpo local. É pecado não estar envolvido e constantemente servindo e adorando a Deus através de uma igreja local. A gente precisa de uma igreja local para a gente se desenvolver e para a gente servir. Imaginem vocês se todo mundo que se convertesse apenas ficar em casa. Vocês acham que daria para dar seguimento no trabalho da igreja, irmãos? Se cada um fosse convertendo, fosse sendo abençoado, curado, salvo, mas fica em casa. Como a gente vai alcançar os outros? Que ainda não conhecem a Deus? Se os salvos, abençoados e transformados estão todos enfurnadinhos na sua casa, escondidos, vivendo sua vida. Não é possível. A igreja é o local onde os dons têm que ser manifestos, desenvolvidos. É onde os crentes têm que servir aos outros. E esses outros vão ser abençoados e vão servir aos outros. E assim, as ovelhas vão gerando outras ovelhas. E assim o corpo vai se desenvolvendo e o reino de Deus vai se espalhando sobre a terra. Mas se os salvos só se voltam para si, tem gente que aprende a palavra, tem gente que lê, tem gente que ora, mas ora para si apenas. Não põe o talento em prol do reino. É pecado. É infrutífero. É improdutivo. É omissão. Vocês percebem quando na parábola dos talentos, como o Senhor ele foi bastante severo com aquele que escondeu o seu talento? Ele só tinha um, o que ele faz? Ele escondeu. Ele não desperdiçou, ele não vendeu, ele não roubou, né? Mas ele recebeu um e continuou com um. E você vê como o Senhor ficou indignado com aquilo. Ele fala, então você nem esse talento você vai ter. Eu vou dar para quem multiplica isso muito bem. Deu para aquele que tinha mais talentos e tinha multiplicado mais. Isso é para nos mostrar, queridos, que a gente precisa servir. E que não adianta saber a Bíblia, estudar a Bíblia, comprar livros, comprar enciclopédias, comprar DVD e ficar só engordando e não compartilhar com ninguém. Isso é omissão. Isso é esconder o talento. Isso não é, essa pessoa está atrapalhando o desenvolvimento do reino. É importante que a gente esteja inserido e servindo a Deus através de uma igreja local. Há uma exceção aqui, quando as pessoas estão doentes e quando estão idosas e não podem vir à igreja, a igreja tem que fazer uma assistência a ela. Mas salvo isso, irmãos, se todo mundo está bem, está disposto e não quer vir à igreja porque não quer, é um pecado. Existem pessoas também que realizam ministérios itinerantes. Ou seja, são cantores, né?
são evangelistas e pregam cá, pregam lá. Mas essas pessoas também têm que ser filiadas a uma igreja? Sim. Com certeza. Porque ela precisa de uma casa. Ela precisa ter uma autoridade sobre ela para ela receber disciplina. Para ela também ter aonde servir. Para ela ter aonde cear. Para ela ter aonde dizimar. Que negócio é esse? De, eu sou agora cantor, eu sou pastor, eu sou evangelista. E não respeita mais, não tem nenhuma autoridade acima dele. Não tem lugar nenhum onde ele serve. Não tem lugar nenhum onde ele dizima e oferta. Não. Até quem tem ministério itinerante tem que ter uma igreja local também. Ser membro de alguma igreja. Um outro tipo de pecado comum no relacionamento com a igreja é quando aquelas pessoas ficam pulando de igreja em igreja. Isso é pecado? Ser crente beija-flor? Beija aqui, beija ali, beija aqui. É pecado isso? É. Sabe por quê? Porque a pessoa se torna eternamente visitante. E ainda se torna uma pessoa enganada pelo diabo. Porque ele acha que ele está salvo. Ele acha que ele é crente. Ele está indo na igreja, mas calma aí. Um ano ele fica numa, outro ano ele fica em outra, 6 meses ele fica em outra. Ele está profundamente enganado, porque ele não está desenvolvendo uma comunhão profunda com os outros irmãos. Ele não está querendo se relacionar, ele não está querendo servir, não está querendo se comprometer com a obra. Esses também evitam a responsabilidade pessoal e espiritual de servir para o bem da igreja de Cristo. O que seria das igrejas, sérias irmãos, se só tivéssemos crentes visitantes, hein? O que seria das igrejas? Como que as igrejas se manteriam? Como que se manteriam os trabalhos de evangelização? Como que se manteriam os pastores? Os pastores vão pregar, se preparam para pregar, mas a igreja é só de visitante? Aí tem dia que o pastor se prepara, só tem um, ou tem 2, tem dia que não tem nenhum. O que seria desse trabalho? O que seria se todos os diáconos fossem apenas visitantes? Um mês eles servem aqui, outro mês eles servem em outra igreja e falam assim, não, mas eu estou trabalhando no reino. Percebem? Tem como esse trabalho prosperar, irmãos? Está certo isso? Que desordem, que bagunça é essa? Tem como prosperar uma coisa dessa? Não tem. Por isso que precisa ter comprometimento com a obra, comprometimento com o lugar onde Deus te plantou. Não pode ficar visitando, não pode ficar viajando o tempo todo. Tem que ter comprometimento, porque senão todo o trabalho da igreja fica prejudicado, queridos. Então é pecado também ficar pulando de igreja em igreja, porque está evitando uma comunhão profunda com os crentes. E pessoas que gostam de fazer isso estão evitando sua responsabilidade pessoal de servir a Cristo também. Como resultado desse envolvimento, mas não comprometimento, essas pessoas, elas não conseguem uma verdadeira comunhão com Deus. Elas não conhecem a Deus. Então, Satanás, ele frequentemente fica enganando essas pessoas com o espírito da religiosidade. Ela fala que é crente, ela fala que é religiosa, ela fala que tem Deus, ela fala que cultua, mas verdadeiramente ela não está andando com Deus. Ela está na beira do caminho, ela não está no caminho. Ela está vendo Deus, sabe, de longe, de uma forma distorcida, mas ela não está próxima de Deus. Porque ela não está seguindo o que Deus mandou ela fazer, ela está desobediente. Ela está fazendo as coisas do jeito dela. E aí, muitas vezes, ela está atrapalhando os propósitos do Senhor. Relacionamentos familiares. Então, a gente entendeu aqui. A gente pode pecar
nos relacionamentos da igreja, com a igreja, quando a gente não quer se comprometer com ela. Só para você sondar um pouquinho o seu coração. Perceba alguns sintomas, irmãos. Será que a gente está se relacionando bem com a igreja que você está? Eu estou dizendo para os meus irmãos que estão aqui, mas os irmãos estão vindo pela internet. Como é que eu sei se meu relacionamento com a minha igreja está saudável? Então vamos pensar aí, com base nesses textos que a gente leu. Em primeiro lugar, eu tenho prazer em ir cultuar? Eu gosto de ir para a minha igreja? Ou para mim tanto faz, eu não sinto muita falta. Se eu ficar um culto, 2 cultos, uma semana, um mês. Tem gente que vem de ceia em ceia apenas, né? Para a igreja. Tem gente que vem uma ceia, falta 2. Então eu tenho prazer em ir para a igreja? Segundo, eu tenho prazer nos meus irmãos que estão naquela igreja? Ou se eu pudesse, eu deletava uns e outros? Será que eu gosto deles? Será que eu gosto de trabalhar com eles? Servir junto com meus irmãos? Será que eu gosto? É claro, queridos, que as pessoas são diferentes. Tem pessoas que são difíceis de conviver, como eu, como você. Tem pessoas ao nosso lado que têm defeitos, né, como eu tenho também. É só passar um pouquinho mais de tempo. O convívio, ele sempre revela os nossos defeitos. Sempre vai revelar. Se você passar um pouquinho mais de tempo com o seu irmão, passa uma semana na casa dele. Passa, para você ver. Você vai conhecer os defeitos dele. E ele vai conhecer os seus defeitos também. Não é? Vai viajar junto. Vai fazer o retiro junto. Com aquelas irmãs que você ama, só que você gosta de dormir e aquelas irmãs não gostam de dormir. Elas gostam de conversar a noite toda. Você vai ter vontade de sacolejar elas? Vai. Mas isso você vai tratando, né? Você não vai querer que ela morra. Você vai tratar isso. Você vai falar, irmã, pelo amor de Deus, eu acordei cedo. Né? A gente teve um dia cheio, a gente cozinhou para todo mundo, a gente fez um monte de coisa, a gente precisa descansar, né? Então, por favor, irmã, fecha a boquinha, vai dormir. Então, você tem que se relacionar, porque todo mundo tem seus defeitos. Mas você é uma pessoa tão rancorosa que não dá nenhuma chance para o outro. Se ele pisar no seu calo, você nunca mais quer ver na sua frente. Então, cuidado. Cuidado, porque na igreja, quando a gente entra para a nossa família de Cristo, tem os defeitos também. Tem que aprender a lidar com eles. Ou você pega e simplesmente extingue todos os da sua família de sangue. Os seus primeiros problemas você teve com os seus irmãos de sangue, você simplesmente nunca mais falou com eles? Você extingue da sua vida todos os seus tios, teus primos, todos eles? Não é possível, é? É possível fazer isso? Então, você teve que aprender a lidar. Então, com a família de Deus também, tem que aprender a lidar, a se relacionar bem. Então, veja bem, você está indo para o culto com alegria? Você tem alegria de ver os seus irmãos? Você tolera seus irmãos ou você é intolerante com eles? Você quer servir a Deus ou você sabe que no seu coração você prefere não ser incomodado? Eu prefiro ficar quietinho na minha, eu não estou preparado. Está 10 anos na igreja, não está preparado ainda para fazer nada, para servir em nada, para falar para ninguém que Jesus é bom. Poxa, esquisito isso, hein? Então, aonde você tem colocado os seus talentos? Você está servindo numa igreja local com os seus talentos? Tem que pensar bem nisso. E se não, a resposta é negativa, tem que mudar isso, porque senão há um pecado de relacionamento aí. Você é muito curioso, você gosta muito de ficar visitando as outras igrejas.
Ai, pastor, me chamaram para ir lá não sei aonde, me chamaram para ir lá não sei aonde. Nossa, foi uma bênção. Cuidado com isso. Quando você começa a ter mais prazer na casa dos outros que na sua própria casa, precisa se sondar. Porque eu posso até visitar a casa de alguém, mas a minha casa é sempre melhor. E tem muita gente que acha que a grama do outro é sempre mais verde. Não, a sua casa é a melhor. Sua casa é sempre a melhor. A sua família é sempre a melhor. Então, avalia como é que está a sua alegria com o corpo local onde você está inserido, com a sua igreja, irmãos. Está vendo alguma coisa ruim, não está legal? Não adianta mudar, viu? Deixa eu só avisar já, não adianta mudar. Ah, não, está ruim aqui, eu vou para outra. Aí, olha, o que eu conheço de gente que mudou, aí não ficou legal, aí começa a conviver, né? Aí fala pra gente, igual a gente ouviu umas semanas atrás, poxa, pastor, se eu soubesse, os problemas são iguais em todas as igrejas, teria ficado lá. Mas agora já passou tanto tempo, a pessoa está constrangida, não vai mais voltar, né? Já se comprometeu com outro lugar. Não adianta, irmãos, não adianta fugir do problema não, tem que saber resolver. A virtude não está em tratar com as pessoas boas, a virtude está em como a gente trata as pessoas difíceis de tratar. Porque que mal, que mérito tem em você amar quem te ama? Que mérito tem em você abençoar quem te abençoa? O mérito está em você lidar com aquela pessoa que às vezes te trata mal. E você perdoar, e você amar, e você continuar fazendo bem. Aí está o mérito, aí está a nova vida em Cristo Jesus. Aí que está a mudança, queridos. Então não fuja, trate, deixe Deus tratar. Relacionamentos familiares. Deus tem palavras especiais, específicas para todos os membros de uma família, queridos. No nosso lar, porque ninguém que esteja mal com os outros pode estar realmente bem com Deus. Se o marido não está bem com a mulher não está bem com o marido, não está bem com os filhos, essa pessoa tá mal com os outros, não vai estar bem com Deus. Então a gente precisa tratar muito bem quem está próximo de nós, para a gente também ter paz com o Senhor. Então, tem alguns textos aqui que a gente vai ver pausadamente, começando pelos homens, começando pelos maridos. Deus tem palavras especiais para os maridos, para eles se relacionarem saudavelmente e abençoadamente com as suas esposas. Efésios 5:23. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é seu corpo, do qual ele é o Salvador. Primeira coisa para a gente olhar aqui, para uma casa, uma família ser abençoada. Ter relacionamentos saudáveis e abençoados. Primeira coisa, o marido, ele tem que entender que ele tem que exercer liderança espiritual no lar. É ao marido que Deus deixou a responsabilidade, irmãos, para a liderança do lar. E também ele é responsável pela provisão e pela direção da família. Isso foi dado ao marido. Maridos, o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Olha aí, liderança. A igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Jesus é o Salvador da igreja. O marido faz esse papel na vida da esposa. O que o Salvador faz? Ele salva, ele protege, ele guarda. Ele provê, não é? Para manter a igreja bem. O marido faz isso para manter a esposa bem, queridos. Então, trazendo em panos bem claros, é isso, não é antiquado que o marido supra a casa. Cabe ao marido essa provisão, não adianta. Não é para a mulher isso. A mulher pode colaborar. E a mulher, em alguns momentos, se o marido perder o emprego, ela pode até suprir, né, a casa, não tem problema nenhum nisso. Mas isso tem que ser uma coisa temporária.
Isso nunca pode ser invertido. Então, o marido que tem a liderança de tudo ali. A carga é grande, hein? Mas se Deus deu para vocês, para os homens, é porque vocês aguentam. Porque isso é o certo. A mulher não aguentaria isso, não. Então, cabe ao homem a liderança, ele é o sacerdote. Ele tem que ser um bom ouvinte de Deus. Porque é ele que vai dar a direção para casa. É ele que vai trazer a instrução para os filhos. É ele que vai prover as necessidades financeiras, intelectuais, emocionais da família. Cabe ao homem isso. Como Cristo é o salvador da igreja, o marido vai ser o salvador ali da esposa, vai cuidar dela e dos filhos. Então, irmãos, homens, a liderança está sobre vocês. A autoridade Deus investiu sobre vocês. Tem que usar isso como Cristo usou também, com amor. Autoridade não é autoritarismo. Autoridade exercida com amor, firmeza e amor. Outra palavra especial para os maridos. Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e assim se entregou por ela. Ao marido é ordenado um amor, que ele entregue para a sua esposa, um amor profundo e sacrificial. Para os maridos crentes, para aqueles que conhecem a palavra, eles entendem que o amor nunca acaba. Não é eterno enquanto dure, não, porque o amor não acaba. Isso está em 1 Coríntios capítulo 13. E é este amor que Deus quer que o marido entregue para a sua esposa. Um amor profundo. Não adianta para o marido amar a esposa somente enquanto ela é jovem, enquanto ela está com tudo em cima, né? Enquanto ela está saudável. O amor de Cristo pela igreja foi um amor profundo. Cristo amou a igreja, eu e você, enquanto a gente estava lá, lá no lamaçal do pecado, imundos, impuros, rebeldes, sabe? Em rebelião escancarada contra Deus. Ele nos amou primeiro. Depois ele nos fez belos. Depois ele nos lavou, nos restaurou nossa dignidade, mas ele amou a gente, queridos, quando a gente nem era digno de ser amado. Este é o amor que Deus quer que o marido tenha pela esposa. Um amor incondicional. Incondicional. Irmãs, se a gente acha que se submeter ao marido é uma coisa difícil, imagina ter que ter este amor. A gente está com a parte mais leve, queridos. A parte mais pesada, a parte mais difícil, vamos dizer assim, está sobre os homens. É requerido deles isso, amor profundo, sacrificial. Quando ela estiver velhinha, quando a esposa estiver velhinha, quando a esposa não estiver mais com tudo em cima, quando estiver doente. O que o marido faz com essa esposa? Ele vai passar ela para os filhos cuidar? Ele vai interná-la numa clínica e nunca mais aparecer? Ou ele vai amá-la como Cristo amou a igreja? Que amor sacrificial que ele vai entregar para ela. Porque Deus quer que assim seja. É assim que tem que ser. O marido vai deixar de fazer suas próprias vontades para fazer as vontades dela. Mas isso não significa, queridos, entendam bem, que ele vai ficar sendo uma pessoa que vai ficar fazendo capricho tolo de mulher. Não é isso, não. Ele vai colocar ela em primazia e ele vai ser sensível para ver as necessidades reais que ela tem.
E ele, como servo de Deus, como homem que entende a palavra, que obedece a palavra, ele vai fazer de tudo que está na sua mão para ser o instrumento para suprir as necessidades da sua esposa. Isso não é dado para ninguém mais fazer, cabe ao marido fazer isso. Outra palavra específica para os maridos. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como vaso mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Olha que coisa mais cuidadosa de Deus no relacionamento entre os casais. Ó. Ele fala do convívio com as mulheres. Tratem-na com... 1 Pedro 3,7. Tratem-na como vaso mais frágil. Essa fragilidade da mulher está exclusivamente ligada à sua parte física. Porque vaso sempre se referem ao corpo físico da gente. Quando Paulo fala que nós somos um vaso de barro que contém um tesouro precioso, que é o Senhor, ele está falando do nosso corpo. E aqui Deus também está falando, ela tem um corpo mais frágil que você. Cuida dela, trate-a com honra. E faça isso lembrando que ela é sua irmã. Lembrando que ela é coerdeira, é herdeira com você das coisas espirituais. E se você não tratar ela direitinho, as suas orações serão interrompidas. Isso é uma boa maneira dos maridos avaliarem a sua vida espiritual. Sabe? As orações dos maridos estão sendo ouvidas ou não? Você, marido, que está ouvindo aí. Suas orações estão sendo ouvidas? Se sim, glória a Deus. Mas e se não? Avalia como é que está o seu relacionamento com a sua mulher. Mulher tem que ser tratada com honra, a esposa. Tem que ser tratada como vaso mais frágil, cuidar dela. Eu não quero julgar ninguém, mas às vezes, irmãos, a gente vê na nossa sociedade o quanto esse versículo muitas vezes não está sendo uma realidade ao nosso redor. Como a gente vê, né, nos telejornais, os homens tratando suas esposas, eles sabem que elas são vaso mais frágil e por isso eles abusam. Eles batem, eles humilham, eles violentam. A nossa sociedade a gente vê isso. Não só brasileira, mas mundial. Quantos homens têm aproveitado a fragilidade da mulher para... É algo mesmo satânico, para acabar com ela. Para maltratar mesmo. Quantos homens, mesmo dentro da igreja, não entendem que a mulher ela tem muitas limitações, né? E tem homens que querem que a mulher acompanhe ele em tudo e ela não vai conseguir acompanhar. Ela não tem a força que um homem tem, né? Tem homens que são tão loucos por faxina, por arrumar casa, que quer que a mulher limpe a caixa d'água sozinha, enquanto ele vai fazer outra coisa e cobra isso dela, entendeu? Que ela vá buscar água lá, não sei quantos quilômetros lá, ele quer que traga, ele quer que tire leite da vaca, ele quer que arraste o burro, ele quer... E ela é um vaso frágil. E ela tem dias que ela está com menstruação forte, pode estar com hemorragia, isso vai tudo debilitando mais. A mulher tem coisas que muitas vezes fazem a gente ficar mais frágil. Está de quarentena, está amamentando, meu Deus, é tanta coisa, quando está grávida. É frágil mesmo. E os irmãos em Cristo têm que entender isso, para ter um bom relacionamento com ela. Embora a gente dê uma de fortona, né? De Mulher Maravilha, a gente não é Mulher Maravilha, não. Às vezes quando a gente tenta, tem vezes que a gente tenta, mas aí o que a gente faz? A gente fica nervosa, né?
A gente fica exausto, a gente fica estafado, a gente fica nervoso porque a gente não conseguiu fazer e quer fazer. E a hora dos velhos vai falar assim, calma, para, senta, você é frágil. Eu não sou frágil não, é sim. Fisicamente é. A gente precisa ali ser cuidada, realmente, não é à toa que Deus tirou a Eva da costela do Adão, né? Não é à toa. Para que ele tivesse aquele braço ali ajudando ela, a gente precisa, não é vergonha falar isso, né? Não é nos diminuir, mas a gente tem que saber exatamente quais são as nossas limitações e as nossas qualidades também. Então, queridos, olhem as suas esposas como vaso mais frágil. Um esposo que é temente a Deus, ele literalmente vai estudar as necessidades da sua esposa. Ele não vai, um homem que é temente a Deus e que ama a esposa, ele não vai ouvir o que ela diz e de cara já descartar. Ah, isso é besteira de mulher, isso é manha dela, isso é frescura, isso é TPM. Não. O homem temente a Deus, ele vai ouvir e vai ponderar. E vai orar a respeito daquilo e vai estudar. Se aquilo é um capricho, sabe? Ou se aquilo realmente é uma necessidade que ela tem, muito forte. Emocional, financeira, espiritual. Tem mulheres que muitas vezes estão oprimidas, sabe? Se sentindo sozinhas, precisando de uma força do marido. E o marido, às vezes ela está sendo oprimida à noite, às vezes está sendo atacada por medos, tantas coisas. O marido tem que estar sensível a isso e ajudar, porque cabe a ele a liderança nisso, cabe a ele se levantar. Os maridos precisam tomar da autoridade que eles foram investidos, né? Uma vez eu ouvi uma pregadora falando assim, muitos homens gostam quando a gente fala assim, a liderança está sobre ele, né? Quando a gente reconhece, não, eles são cabeça da casa, eles são o líder, eles ficam felizes da vida. Mas às vezes eles precisam se investir disso realmente, saber também a responsabilidade e agir de acordo com isso. Porque a autoridade não é mandar, não. Eu mando aqui, eu sou cabeça. A autoridade não é mandar. A autoridade é servir. É servir. O marido que é temente vai estudar as necessidades peculiares da sua esposa e vai suprir essas necessidades físicas, emocionais, mentais, financeiras e espirituais. Vamos para nós agora, irmãs? Agora chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. Palavra de Deus para as esposas. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas a seus maridos. E a mulher trate seu marido com todo respeito. Efésios 5:24 e o versículo 33 na parte B. Primeira coisa que a gente tem que entender, o que é ser submissa? O que é a mulher se sujeitar? Submissão, mulher tem que ser submissa. Eu não gosto dessa palavra. Muitas mulheres da nossa geração detestam essa palavra porque não entendem o que ela significa. Sujeição não é o mesmo que escravidão. Sujeição não é o mesmo que não ter opinião. Não é o mesmo que ser uma pessoa anulada e alienada. Não, ser submissa significa que é uma mulher submissa ao seu marido, ela tem um espírito primeiro, tranquilo e dócil. O que significa? Que ela pode ser trabalhada. Uma mulher submissa não é feito um boi bandido. Lembra daquele boi que ninguém nunca montou nele? Sabe? Que nunca, jamais ninguém controlou, é indomável, sabe? Não se pode falar com ela, tem que ser, a última palavra é dela, sabe essas pessoas assim? Que não se pode controlar. Isso é errado. Porque a gente tem que ser, em primeiro lugar, submisso a
Cristo. Quando Jesus se tornou Salvador da nossa vida e Senhor, muita gente só quer Jesus Salvador, não quer Jesus Senhor, não. Eu quero que Jesus me salve, mas Jesus mandar em mim, eu não quero. Jesus dirigir minha vida, eu não quero. Jesus falar para eu obedecer, eu não quero. Assim como a igreja tem que aprender a ser submissa ao Senhor, a Cristo, a mulher também, se ela é submissa a Cristo, ela também vai ser submissa às outras autoridades. Ser submissa ao seu marido, ser submissa aos seus governantes, se tem patrão, vai ser submissa, não tem problema nenhum nisso. Ela é humilde. E Jesus mesmo aprendeu esse caminho, ensinou esse caminho para nós, de humildade, de ser servo, de respeitar a autoridade. Ele respeitou. Ele pagou imposto para César. Ele serviu os discípulos. E por que a gente acha tão difícil se submeter? Por que a gente acha tão feio, né? Servir. Submissão vem da palavra conjunta, estar junto à missão de alguém. A mulher, ela tem que estar de acordo e ajudando, sendo auxiliadora na missão do marido. Foi assim que aconteceu com a Eva. Ela veio para ser auxiliadora do Adão, ajudá-lo. E isso não mudou para nós, irmãs. A gente vem e tem que ser submissa aos nossos maridos, estar junto na missão. Eu tenho pessoas aqui que já são casados, já foram casados, e vocês jovens que vão se casar. Viu, meninas? Quando vocês forem procurar o seu marido, saiba qual é a missão dele. O que ele veio nessa terra para ele fazer? O que ele vai ser da vida? Porque você, quando se casar com ele, você está ali, na mesma missão que ele. Se ele for um pastor, você quer ser mulher de pastor? Se você não quer, nem casa. Se você não entende, não quer ser pastor, nem casa. Se ele for um médico, quer ser mulher de médico? Se detesta isso, nem casa. Porque a esposa tem que estar em conjunto com a missão do marido. Ajudando ele, auxiliando ele, para que todo o potencial do esposo seja alcançado. A mulher que não é sábia, ela derruba o lar, a palavra fala, com as próprias mãos. Por quê? Porque o marido tem uma missão. E os filhos também. Só que o marido tem que ir, está indo para aquele caminho, e ela puxa. Ela não permite que vá, sabe? Ela faz aquele caminho dele se tornar cada vez mais pesado. Ela põe um monte de jugo sobre ele e ele não consegue colocar o potencial para fora. O que ela está fazendo? Derrubando o lar dela com as próprias mãos. Então, arranjou namorado, vai noivar, vai casar, tem que saber quais são os sonhos dele. E os meninos também, vai arranjar um namorado, tem que saber quais são os sonhos, as necessidades dela. Porque você vai ter que segurar ali, vai ter que suprir as necessidades. Se a moça é muito materialista, mas você ama de paixão, então você pensa bem. Porque ela pode ter necessidade, mas ela pode ter muito capricho. Vai trabalhar muito, porque, olha, então muita serenidade nessa hora. Sabe? Antes de profetizar e falar, mas ela é maravilhosa, mas eu quero, mas é amor da minha vida e tal. Olha, antes de profetizar, que vai casar com ela e tal, veja o terreno. Faça como o profeta Ezequiel, antes de profetizar os ossos secos, ande o terreno, olha, veja a situação realmente, tá bom? Porque depois vai assim, eu não sei, não era bem isso que eu queria, e não sei o quê. Ixi, depois que casou, se divorciar, você vai sair com uma parte dele e você vai deixar uma parte sua com ela. Nunca mais você vai ser uma pessoa inteira. Então, muito cuidado com isso. Divórcio não resolve nada, não. Né? É muito, muito sério.
Então é melhor cuidar dos relacionamentos, que Deus trate, que Deus sare, que Deus cuide, que Deus te mostre, que Deus te livre. É melhor isso do que precipitadamente agir, ajuntar e tal. E depois, vou divorciar. Não, não resolve, isso não vai resolver nada. Eu vou sair da igreja, isso também não vai resolver nada. Ao contrário, só vai piorar. Então, melhor, irmãos, tá com pecado de relacionamento, tem que tratar e tem que seguir as orientações de Deus para dar certo. Para dar certo, o marido tem que amar a esposa. Para dar certo, a esposa tem que respeitar o marido. Coisa feia é quando a mulher desrespeita o marido em público. É quando a mulher fala dos efeitos do marido para a mãe, para a sogra, para a cunhada, para pastor, para a pastora, para os irmãos da igreja, tudo, meu Deus. Que coisa feia, que desrespeito. Não pode estar humilhando ele, né? Às vezes tem gente que nem te conhece direito, chega para você, Celina, e começa a falar, estou triste porque meu marido é chato, meu marido está em casa, meu marido está doente, não aguento mais ele lá, eu quero que ele, vá trabalhar, eu não suporto ele em casa, nem conhece. E está lá falando de toda a intimidade, expondo a vida do marido. Será que ele gostaria de ver o nome dele, a vida dele, na boca de todo mundo assim? Isso é um grande desrespeito. Então, minhas irmãzinhas, a gente tem que ficar com a boquinha muito bem fechadinha, em oração com o Senhor, para não desrespeitar, porque senão a gente está pecando contra o nosso marido. A submissão, como a gente vê aqui, volta, por favor, pastor. A gente tem que estar sujeita a Cristo. E aí a gente vai também sujeitar o nosso esposo. Mas percebam que essa sujeição, ela é voluntária. Ela não pode ser imposta. Irmãos, o segredo é esse. Quando a esposa é amada, da forma que Cristo quer que ela seja amada, da forma que deve ser, essa esposa vai ser feliz. Essa esposa vai ser muito realizada. Então, para ela servir e respeitar esse marido, não vai ser nenhum peso, vai ser algo extremamente natural. Então, essa sujeição dela vai ser por vontade própria, como é vista no relacionamento de Cristo com a igreja. Cristo não quer que a igreja se submeta a ele à força, por isso que ele fez tudo para despertar em nós nosso livre-arbítrio para Ele. Ele chama, Ele bate na porta do nosso coração, Ele deseja que a gente abra, para que Ele possa cear conosco, não é? Mas Ele bate na porta do nosso coração, Ele não arromba a porta. Ele espera que ao bater, a igreja abra para Ele entrar e cear com ela, para eles terem comunhão, mas Ele não arromba a porta. Essa sujeição não é imposta, sabe? Você vai ter que me respeitar. Não é assim. Tem que ser por vontade própria. Assim uma esposa, quando ela é assim como um esposo temente a Deus, ele é sensível às necessidades da sua mulher, a mulher também que é sensível, que é temente a Deus, ela tem um coração voltado para o seu marido, mas com um espírito de mansidão. Uma mulher que é segundo o coração de Deus, uma esposa abençoada, ela tem um espírito tranquilo, queridos. Ela é bonita, muito bonita por dentro. Por dentro. É um espírito manso e tranquilo. É a beleza da mulher. Beleza da mulher é mais do que um cabelo bem arrumado, uma roupa muito bonita. A beleza da mulher é quando ela é dócil e tranquila. Não é verdade? Quer ver mulher feia? É mulher chata, briguenta, rixosa. Quando você lê Provérbios, tem uma infinidade de versículos que falam disso. É melhor comer um pão, como é que ele fala? É melhor comer um pão com verdura do que um lugar onde tem fartura de carne, mas tem briga. Ele fala de mulher, como é que é? Mulher briguenta é como uma goteira em casa num dia de chuva. Já pensou?
Aquilo lá, mas irrita até quem já morreu, né? Né? Vou usar uma hipérbole, né? Sabe? E é isso mesmo. Às vezes tem até crianças que você fala assim, é tão bonitinha, meninas, especialmente meninas. É tão bonitinha, mas que maravilha. Mas quando começa a fazer manha, a irritar, fica até feia, não é? E tem mulheres também que são bonitas. Tem um porte bonito, mas é chata. Ai, tudo fica assim, tudo é do contra. Sabe? Aí você fala, nossa, aí a cara dela muda. Ela quando dá um sorriso é uma, mas depois, quando ela começa a estar nos dias dela de estresse, você fala, nossa, pessoa feia. Então a beleza das irmãs, a nossa beleza, irmãs, transparece muito mais quando a gente está tranquila, quando a gente é dócil, né? E é assim, não é? Não é assim que a gente consegue as coisas, queridos? Ou a gente consegue as coisas, a gente consegue mexer no coração do nosso marido e dos nossos filhos na base da gritaria. O versículo que eu estava lendo hoje. A bênção dada aos gritos pela manhã é recebida como maldição. Já pensou? A gente chegar, Deus te abençoe, mas gritando, maldizendo, assim. O jeito que a gente fala. O tom de voz que a gente coloca. Pode atrair ou pode repelir. Não pensem as moças que o que atrai os homens e seguram é um belo decote, né, um corpo bem sarado, não. Isso pode chamar a atenção no primeiro momento, mas para segurar, né, para manter um casamento, para fazer um marido feliz, é muito mais que isso. É muito mais que isso. Espírito tranquilo e dócil. Nós, mulheres, precisamos respeitar os nossos maridos. É assim que a gente faz eles ficarem felizes. É assim que um homem se sente valorizado. É assim que um homem se sente bem, quando ele é respeitado, não humilhado, criticado, zombado e irritado constantemente. Não vamos tirar o melhor dos nossos maridos dessa forma. Então, para a gente manter a nossa casa em paz, a gente tem que ser tranquila e serva e fazer assim como a gente faz com o Senhor, para o Senhor, a gente também não vai ter nenhum problema em fazer para o nosso marido, servi-lo. Vamos ver palavra de Deus especial para os pais agora, também está em Efésios isso. Efésios capítulo 6, versículo 4. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Está sendo ordenado aos pais que entreguem aos filhos disciplina, instrução espiritual e encorajamento em amor, não com raiva. Os pais têm que se relacionar com seus filhos com amor. A disciplina tem que ser aplicada com consistência, firmeza, mas com amor também. A grande prioridade dos pais, muitas vezes, se volta apenas para as necessidades físicas dos filhos, para dar o que comer, dar o que vestir, pôr em uma escola boa, pagar ali os materiais, colocar no curso extra. Mas, irmãos, os pais podem fazer muito mais do que isso e devem. Eles não podem negligenciar a parte espiritual dos filhos. Nós, como servos de Deus, os pais que têm filhos e são servos de Deus, não podem negligenciar a disciplina espiritual, a instrução espiritual e o encorajamento em amor. Os pais têm que descobrir o que os filhos querem fazer da vida. Os pais têm que encorajar os seus filhos, os seus projetos, gente. Os pais têm que descobrir junto com eles qual é o chamado da vida deles. E cabe aos pais serem os motivadores e nunca, não pode ser aqueles que abafam, que querem inibir o potencial dos filhos. Isso tem que ser feito em amor e não com raiva, sabe?
Não, porque meu filho vai ser melhor do que eu, meu filho vai crescer na vida, sabe? E eu faço de tudo para isso. Se eu aprender a tabuada, vai apanhar. Se ficar de recuperação, eu vou bater, eu vou fazer, mas ele vai ter que aprender. Não com raiva. Não com raiva, com amor. Ele tem que aprender, ele deve aprender, mas nunca, sabe? Se você ficar de recuperação, você vai apanhar, não. Em amor. Em amor. Eu lembro de um caso de um pai que queria, porque as crianças tinham que aprender a tabuada. Aí, se eles faziam uma tabuada e errassem algum número ali, o pai fazia de novo. E fazia de novo. Sabe o que aconteceu com essas crianças? Elas nunca aprenderam tabuada. Travou. Sério. Pressionou tanto que elas travaram completamente. Usa a calculadora. Mas sabe, ficou uma coisa tão neurótica que não conseguiu. Aí foi efeito rebote. Era para ser expert em matemática, não se tornou. Ficou medíocre na matemática. Então, tudo que a gente faz para os nossos filhos, a gente tem que fazer com muito carinho, com firmeza, irmãos. Mas a base tem que ser o amor, sabe? Nós, pais, a gente não podemos também cobrar dos nossos filhos coisas, ficar irritando eles com caprichos bestas nossos, sabe? Pega lá para mim, não sei o que lá. Ai, mas por quê? Não, pega lá para mim isso. Faz isso aqui na hora que eu quero. Ignorando as necessidades dos filhos. Sabe? Por que eu tenho que pegar isso para o Senhor? Porque eu sou seu pai, porque eu estou mandando. Porque eu sou tua mãe, estou mandando. Os pais não podem pegar a responsabilidade deles e delegar para os filhos. O filho mais velho não tem culpa se o pai e a mãe teve 12 filhos. E ele tem que cuidar de 11. Sabe? E ele tem que pegar e repartir tudo lá. Não tem jeito mais não um brinquedo, porque compartilhar é uma coisa. Mas tem pais que acham que o filho tem que cuidar dos irmãos. Aliás, conta com o filho para cuidar dos irmãos. Não, filho é filho. Não é babá, não. Colaborar na casa é uma coisa, irmãos, mas quando tem que incorporar, sabe, o salário, contar com os filhos. Aliás, a palavra de Deus diz que são os pais que entesouram para os filhos, não são os filhos que entesouram para os pais. Pais que querem colar no filho para sugar tudo que o filho tem. Isso irrita o filho. Os pais nunca devem fazer isso. Os pais sempre, desde que são pequenininhos, até depois que casar, tem que criá-los na instrução, no conselho do Senhor. Os pais, cabe a eles o encorajamento, a instrução e a direção aos seus filhos. Mesmo depois que eles casarem, cabe aos pais os bons conselhos da parte de Deus. Cabe isso aos pais. Nunca você, como pai, fique comparando seu filho com o seu outro irmão ou com o filho da vizinha, que é melhor em alguma área que seu filho. Nunca menospreze seu filho na frente dos outros. Nunca repreenda severamente, humilhe seu filho na frente dos outros, na frente de parente, na frente do avô, da avó. Tenha um momento reservado com ele. Não humilhe, não exponha, sabe, seus filhos assim. Repreenda, discipline, mas não humilhe ele na frente dos outros. Sabe? Porque isso é muito feio. Isso gera raiva no coração dos filhos em relação aos pais. Os pais estão provocando isso. Mateus 18:6 diz assim: mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar.
pedra de moinho era uma pedra tão pesada que para arrastar, eles colocavam um burro para arrastar, porque tão pesada que ela era. Isso significa o quê? Que Jesus está falando de escândalo. Cuidado para vocês, pais, não escandalizarem seus filhos. Cuidem vocês, pais, para permitirem que seus filhos entrem no reino de Deus. Tem muito pai e muita mãe que está impedindo os filhos de entrar no reino de Deus. Porque eles falam uma coisa e desfalam com seus atos. Eles falam para os seus filhos que é bom ir na igreja, mas quando chega em casa eles falam mal do pastor, dos irmãos, tudo para o filho fica confuso. Alguns próprios pais têm sido usados pelo diabo para escandalizar seus filhos. Estão pondo tropeço para eles. Meu Deus! E aí, os filhos, eles são muito perceptivos, eles captam as coisas. São muito bobinhos os pais que acham que os filhos não percebem as coisas. Você não percebia quando você era pequeno? Quando você era adolescente? Você não percebia as coisas dos seus pais? Quer dizer, seus pais queriam encobrir? E você percebia que alguma coisa não estava bem, que seus pais tinham brigado? Você não percebia? Você não percebia quando sua mãe mentia para o teu pai, quando seu pai mentia para sua mãe, quando seu pai falava mal de sua mãe? Você não percebia essas coisas todas? Por que a gente acha, os pais de hoje acham que os filhos são cego, mudo e surdo? Não percebem nada? São uma massinha de modelar que eu moldo do jeito que eu quero? Estão muito enganados. Os nossos filhos pequenos ainda são extremamente perceptivos. E eles aprendem e eles assimilam muito mais pelo que eles veem a gente fazer do que o que a gente fala. Todo mundo sabe disso, a gente precisa praticar. Ensinar a criança, o filho, no caminho em que deve andar. Para eu ensinar meu filho no caminho e não mostrar apenas o caminho, ensinar no caminho significa que eu estou andando com ele no caminho de Deus. E para eu andar no caminho de Deus com o meu filho, com a minha filha, o que é isso na prática? É ser um exemplo para ele. E não apenas, esporadicamente, falar de algumas histórias da Bíblia para ele. Porque se eu falo apenas de alguns fatos da Bíblia para ele, mas eu não sou um exemplo de um cristão, se eu não sou um exemplo de uma pessoa transformada, irmãos, ele vai imitar o meu exemplo, ele não vai imitar as minhas falas, ele vai imitar o meu exemplo. O ser humano imita exemplo do outro, gente. Por isso que a palavra fala, olha para Jesus, ele é o autor e consumador da sua fé. Fica com seus olhos bem fitos nele. Imita ele. Ele é perfeito. Para você ser perfeito, tem que olhar para ele, tem que caminhar com ele e seguir no exemplo dele. Não adianta apenas trazer as crianças uma vez a semana na igreja e achar que isso vai resolver tudo que ela viu de errado durante a semana e tudo de errado que os pais fazem durante a semana. Não resolve, irmãos. É um exemplo que a gente tem que passar para os nossos filhos. Não escandalize seus filhos. Escolha ensinar o seu filho pelo exemplo. Uma palavrinha de Deus para os filhos agora. Para as crianças e para os jovens. Para a gente ter relacionamentos. Agora chegou a vez dos filhos. Agora chegou a vossa vez. Efésios 6, versículo 1. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo, isso é agradável. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Quer viver muito? Quer que tudo vá bem para você? Né? Então obedeça aos seus pais. Honre os seus pais, viu? Na verdade, hoje em dia, tem muitos filhinhos modernos, né? Que precisam reaprender a importância de honrar os seus pais. Vocês sabiam que no Velho Testamento, filhos que não obedeciam aos pais, sabe o que aconteceu com eles?
Sabe o que acontecia com o filhinho que não era obediente? Eram apedrejados. Viu? Morria. Então, a gente tá bem, hein? Às vezes só leva uma chineladinha aí, uma lapadinha, né? Mas antes, era apedrejamento. De tão sério que é isso. Desonrar pai e mãe. O filho que é sábio dá alegria para o pai e para a mãe. Agora, filho tolo, desobediente, dá muita tristeza para o pai, desgosto para a mãe. É o que a palavra de Deus diz, não queira ser isso. Com a aula de hoje a gente aprende, irmãos, que a gente pode ser um marido melhor, os homens podem ser um marido melhor, as mulheres podem ser esposas melhores, os pais podem ser pais melhores e os filhos podem ser filhos melhores. Vamos aprender a honrar quem tem que ser honrado. Resumindo, o marido tem então que fazer o que com a esposa? Para os relacionamentos serem saudáveis? O que o marido tem que fazer pela esposa? Amar. A esposa tem que fazer o que em relação ao marido? Respeitar. Os pais têm que fazer o que em relação aos filhos? Encorajar, não irritar. E os filhos têm que fazer o que em relação aos pais? Obedecer. Tá vendo? Todo mundo sabe. Vamos praticar, queridos. Vamos praticar. Você já sabe. Ninguém pode se excusar de ignorância, que a gente não está mais na ignorância. Que nessa noite você deixe Deus sondar o teu coração e ver aonde você está errando aí, para que você tire da sua vida, abandone todo o pecado de relacionamento, tanto na igreja, queridos, quanto na sua família. Eu volto a dizer, tem algum problema de relacionamento? Não fuja, resolva. E deixa Deus tratar e para ser tratado, ser curado nos relacionamentos, siga fielmente as instruções que Deus nos dá, que Deus nos deu nessa noite. Amém? Tem algumas questões aqui para a gente refletir. Anote no seu caderno para que você faça essa atividade e coloque em prática o ensinamento. Então, em primeiro lugar, escreva aí, ó. Qual é o seu alvo em relação ao que você estudou hoje? Aonde que você quer que Deus trate? Que relacionamento que é? É na igreja? É em casa? São nos dois? Está com problema nesses dois ambientes sociais da sua vida? Aonde que está realmente mais problemático aí? O que você quer? Qual é o teu alvo? Segundo lugar, ó, o que impede você de deixar de praticar os pecados de relacionamento familiar? O que está pegando aí? Você sente que não ama a esposa de forma sacrificial e profunda? É isso que está fazendo com que você muitas vezes não tenha paciência com ela? Você, irmã, sente que você não respeita, não, seu marido? É difícil respeitar ele, pastora. É esse o problema? Os filhos não estão conseguindo obedecer. Os pais não estão tendo paciência para educar em amor. Então, o que está impedindo você de deixar de praticar os pecados de relacionamento familiar? Opções. Faça uma lista de ideias de como atingir seu alvo. O que eu vou fazer para mudar, então, isso? Pelo menos 6 opções. Escreva aí. E para ação. Selecione 3 opções para você colocar em prática nessa semana. Primeira coisa para fazer essa semana, eu não vou falar mal dele para ninguém. Se tiver com algum problema com meu marido, eu vou orar. Eu não vou ficar falando mal dele para minha sogra, para minha mãe. Não vou telefonar. Eu não vou usar o telefone para isso. Nessa semana, né? E aí na outra também, na outra também. Então, coloque 3 opções aí para você colocar em prática nessa semana. Amém? Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigada, Senhor, pela Tua presença. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra.
Obrigada, Senhor Jesus, por nos libertar, Deus, das mentiras, dos enganos, por nos mostrar, Senhor, que é possível que todos os nossos relacionamentos sejam sarados, sejam curados e sejam, meu Deus, feitos e transformados segundo a Tua imagem, Deus. Nós queremos que o nosso lar, nós queremos que o nosso relacionamento da nossa igreja seja um relacionamento abençoado, Pai. Cheio do Teu amor, cheio, Senhor, do Teu poder, da Tua alegria, Pai. Nos perdoa pelas vezes que a gente deixou a alegria, Pai, ir embora do nosso casamento, ir embora do nosso relacionamento na igreja, com os nossos irmãos, com os nossos filhos. E nós queremos que o Senhor nos encha, Senhor, com o Teu Espírito Santo, para que a gente volte onde a gente caiu, para que a gente pare de fugir, para que a gente pare de esconder, Senhor, os nossos pecados, mas para que a gente tome uma atitude nessa noite de abandoná-los, Deus. Para que o nosso lar, para que a nossa igreja, para que todos os nossos ambientes sociais sejam restaurados para louvor do Seu nome. Para que o nosso testemunho, Senhor, seja eficaz. Nós queremos que todas as brechas, Senhor, quanto ao nosso testemunho, sejam fechadas nessa hora, Pai. A gente quer ser, meu Deus, cônjuges melhores. A gente quer ser uma bênção para o nosso cônjuge. A gente quer ser uma bênção para os nossos filhos, Senhor, para os nossos pais. Nós queremos ser uma bênção, Senhor Jesus, para todos que estiverem ao nosso redor, para todos os nossos irmãos. Faz de nós, Senhor, vasos melhores, Deus. Nos faz de novo se for necessário, Pai. Mas restaura, Senhor, os nossos relacionamentos, em nome de Jesus, para a Sua glória e o Seu louvor. Amém.